pegasse a sua Bíblia, o livro de Jó. O livro de Jó é um livro antes do Salmo. Abra a Bíblia, no meio da Bíblia está Salmos. Aí antes do Salmo está Jó, para ficar mais fácil para você, ou se você está com um smartphone, né, que você possa abrir aí. Os que forem encontrando, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler o capítulo 2. Não, capítulo 1, a partir do verso 13. Estou com a história toda na minha mente aqui. Eu tentei pegar um pedaço da mensagem para depois vocês entenderem. Então, é capítulo 1, a partir do verso 13. Jó. Quem já ouviu falar de Jó aqui, a história de Jó? Fala sobre paciência, né? Então, eu quero que você imagine que nós estamos do lado de Jó agora e vamos receber a notícia junto com Jó. No contexto, depois na explicação, o pastor vai explicar. E o tema da mensagem é: por que comigo não? Por que comigo não? A sua alma tem uma pergunta assim: por que isso comigo, Senhor? O que eu fiz, Senhor? A pergunta não é essa. A pergunta, você tem que olhar sempre no espelho e falar no meio das suas tragédias: por que comigo não? O que eu tenho de tão especial assim que eu não posso passar por isso? E hoje tem uma revelação da parte de Deus, porque Deus tem falado tanto comigo e eu quero compartilhar. Falo com vocês, né? Essa mensagem vai sendo construída a semana inteira. Então nós estamos com o Jó, tá bom? É um bate-papo. Nós estamos com o Jó lá, ó, tranquilo. E aí Jó recebe uma notícia. E sucedeu que um dia, um de seus filhos e suas filhas comia e bebia o vinho na casa do irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó e lhe disse: ó, os bois que lavravam, as jumentas, passaram junto com eles, de repente deram sobre eles os sabeus, e levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu que escapei para trazer a boa nova. Mataram as jumentas, mataram os seus servos. Ah, meu Deus. De repente, quando ele acaba de falar, na falava ele ainda, veio outro, na sequência, e falou: olha só. Falava ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu que escapei para trazer a boa nova. Meu Deus, foi outra tragédia. Quando ele acabou de falar, veio outro. Falava ele ainda quando veio outro e diz: dividiram os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os seus camelos, levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a boa nova. Ó, só a galera que escapou. 3 tragédias. E ficou olhando aquilo. Também este falava quando veio o outro, que é pior, irmãos. Estando teus filhos, a saber, 7 filhos e 3 filhas, comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles, e eles morreram. Só eu escapei para trazer esta notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aplauda ao Senhor e depois poder sentar. E se segura aí, meu irmão.
Senta aí, se segura aí, porque nós estamos vivendo o tempo que Deus está movendo os quatro cantos. As notícias que estão chegando são notícias ruins, são notícias que a gente fica assustado, mas nós continuaremos a adorar ao Senhor, porque Ele é Deus na minha vida. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo aquilo que Ele é na minha vida. Eu contei aqui como se a gente estivesse numa tragédia. Vamos bater um papo? É assim que eu tenho falado aqui na igreja. Vamos bater um papo. Quem era Jó? Capítulo 1 fala que Jó era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa tragédia chegou na vida desse homem. Homem bom, justo, que desviava do mal. Era o homem mais piedoso e rico do Oriente. Esse homem estava lá, e quando os filhos faziam banquetes, tinham 7 homens e 3 mulheres. Quando faziam banquetes, ele ficava preocupado. E de madrugada, depois de tempo em tempo, ele fazia sacrifício de holocausto a Deus, para pedir perdão pelos pecados dos filhos. Porque ele pensava com ele: eu sei que eu tenho me mantido íntegro, eu sei que eu continuo buscando a Deus, buscando ser bom, generoso, mas vai que algum dos meus filhos estejam fazendo alguma coisa errada, e aí eu tenho que fazer algo para pedir perdão por eles para Deus. É esse. Aí quem conhece a história vai falar: é, pastor, mas teve uma conversa no céu, porque está escrito. Mas eu quero que você hoje acompanhe como quem não sabe o que aconteceu. Por quê, irmãos? Porque enquanto acontecia essa história, de repente, está tudo bem, está tudo ótimo. Jó está ali, Jó está na maravilha, está uma bênção, está tudo certo, coração bom, fazendo tudo certinho. Mas de repente acontece o quê? Chega as notícias para ele, só tragédia, irmãos. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Olha só, seu gado roubaram, ainda mataram os servos. E o outro, o outro pedaço da sua fazenda, caiu o raio do céu, queimou tudo. Olha só, seus filhos estavam na casa, no banquete, veio um vento e aconteceu o quê? O vento pegou a casa, derrubou a casa, e os seus filhos morrerão. Irmãos, para pensar em questão de 10 minutos você receber todas essas notícias. O que você faria? Você ia olhar para o céu e ia falar o quê? O que eu fiz, meu Deus? Porque, irmãos, um abismo chama outro abismo. Não tem hora que a gente chega, meu irmão, e fica assim: meu Deus, o que é isso? E aí conta a história que Jó está ali, e começam a contar a história para Jó, das tragédias dele. Uma tragédia atrás da outra. Uma tragédia atrás da outra. A ponto de falar: os seus filhos morreram. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Sabe o que Jó fez? Rasgou a roupa dele. Rasgou a roupa. Raspou a cabeça, sentou nas cinzas e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. E não atribuiu a Deus nenhum pecado. Que fé é essa, irmãos? Que vem todas essas tragédias e você olha, porque eu e você estamos acostumados com uma fé que nos foi passada de causa e efeito. Se você é bonzinho, Deus te dá um carro zero, mas se você estiver pecando, Deus te dá um câncer.
Se você estiver bem financeiramente, é porque Deus é com você. Mas se de repente os seus negócios começarem a ir mal e você perder dinheiro e falir, é porque Deus está pesando a mão sobre você. A grande maioria das religiões trabalham com causa e efeito. Causa e efeito. E é por isso que quando vem algo que a gente julga que nós não merecemos, a gente olha para Deus e fala o que para Deus? O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz para poder estar passando por isso? E a pergunta não é essa. A pergunta é: por que comigo não? Muda tudo. Jó tinha esse coração, porque ele disse: eu vim nu, não tinha nada. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. A gente canta, a gente acha lindo, mas irmão, nós não temos nem um terço da fidelidade, da integridade de Jó. Por muito menos a gente começa: ai Senhor, por que eu estou assim? Por que eu estou passando isso? Eu faço tudo certinho. E a gente olha Jó. Sabia que Jó é o livro mais antigo da Bíblia? Segundo os estudiosos, irmãos, é mais de 2000 anos antes de Cristo. Na cronologia começa por Gênesis, Êxodo, não é? Porque Moisés escreveu, mas não é o livro mais antigo escrito. É o livro de Jó. Jó entra na descendência de Abraão? Não, irmãos. Quem disse para você que Deus se move somente na linhagem de Israel? Aqui no livro de Jó, Jó não tinha nenhuma ligação genealógica com Jesus, com Abraão, mas escute: Deus se move através de todos os povos. Deus se move no meio da sua criação. Então por que ele escolheu o judeu? Porque ele tinha que escolher um povo, irmãos. Ora, ele poderia ter escolhido o puziano. Se a gente tivesse vivido lá atrás, vai ser através de vocês que eu vou. Mas não quer dizer que Deus ia falar somente com aquele povo, e tudo que aquele povo, fora daquele povo, Deus não fez nada. Meu irmão, escute: Deus é fiel e justo, e através do livro de Jó, ele está falando: Deus move e conhece todos os homens que nunca ouviram falar do nome de Jesus, mas que têm uma vida igual de Jó, estão prosperando, estão vivendo na presença de Deus, porque mesmo sem saber que existe um Deus, um Jesus, que advoga a sua causa perante o Pai, mas a alma deles sabe que existe um Deus todo-poderoso, e que o amor é o vínculo da perfeição. Quando Jó, a mulher dele olha para ele e fala assim: e agora? Nós estamos falidos, sem nada, uma tragédia atrás da outra, e agora nós estamos sem filhos. Essa mulher sofreu muito, irmãos. Porque a gente só se pega em quê? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas quando é que essa mulher fala isso? Tem mulher aqui que por muito menos briga com o marido e quer largar ele. Essa mulher ficou sem todos os patrimônios, ficou na miséria de uma vez só, e ainda ficou sem todos os seus filhos. Mas ela olha para Jó e fala: tudo bem, a gente reconstrói. A dor está grande, eu estou chorando luto pelos meus filhos. E quando ela está chorando luto pelos filhos, de repente ela olha para Jó e começa a ver Jó aparecendo a opção de úlceras nele. Pastor, e a conversa que teve lá de Satanás com Deus? A gente só fala dessa conversa porque está escrito. Mas eu quero primeiro que vocês deletem essa conversa. Por quê? Porque ninguém estava vivendo com Jó, nem Jó sabia o que estava acontecendo lá no céu, não é? Sabia? Não, ele sabia da conversa do diabo com Deus, Jó? E as pessoas que estavam em volta dele sabiam dessa conversa? Não, então eu quero que você caminhe comigo para você entender, Jó. Porque sabendo que houve uma conversa entre Satanás e Deus, no mundo paralelo, não, deleta isso. Eu e você, a gente não sabe de nada. A gente só sabe que quem está vendo é a tragédia. Eu só sei que eu estou vendo um camarada que era um cara conhecidíssimo, bondoso, e de repente ele faliu, e de repente, além de falir, ele fica cheio de úlceras, doente. E Jó
chorava de dores. Ele dizia que os rins dele foi atacado, o estômago embrulhava. Ele foi tomado não só agora de toda essa tragédia, enquanto a esposa chora o luto dos filhos, olha para o marido e vê que o marido agora está terrivelmente doente, cheio de doenças no corpo. Imagine o hálito dele quando ele falava com a esposa, que coisa horrível, porque as úlceras explodiam para fora e por dentro escorria pus nele. Para pensar em você olhando o Jó, que a gente ia falar, misericórdia. O dito popular é, se fosse nos tempos de hoje, a gente ia falar que esse cara jogou pedra na cruz, se acreditar na reencarnação, né? Na outra encarnação, esse cara jogou pedra na cruz. Esse cara foi o que matou Jesus, esse cara foi Judas, não é possível. Porque, esse cara era bondoso, tinha tudo, de repente perde tudo e ainda fica doente. Quando a mulher dele olhava para ele, via ele com saúde, amando aquele marido e respeitando, o que acontece? Ela chega e olha para Jó, mas quando ela começa a olhar para Jó e vê que ele fica terrivelmente doente, e ele, quando começa a falar com ela, sai aquele cheiro horrível. Ela surta, irmãos, irmãs. Por muito menos as irmãs surtam, eu também surto. Você já surtou? A gente surta. Quando o negócio aperta mesmo, de vez em quando a gente dá uma surtada. Quem é casada sabe disso. As mulheres geralmente eu não aguento mais. Eu já não aguento mais, gente. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe está com o Senhor. Em 1995, estava morando no apartamento, aquela zoeira. Ela falou assim: meu Deus! Ai, eu não vejo a hora de ficar, é só eu e seu pai. Você casar, seu irmão casar, seu irmão... E meu irmão ia fazer, meu irmão é pastor, né? Estava indo para São Paulo. Seu irmão ir, você casar, sua irmã casar e tal. Isso em 95, irmãos. Começo de 95, num surto dela. Em 96, minha irmã já estava casada, eu casado, meu irmão estava estudando em São Paulo. Quando ela chegou lá em casa, a casa está tão sozinha, vazia. Falei: Deus, ouviu a sua oração. Ela, foi um surto. A gente não surta, a gente fala coisa que não deve, irmãos. Quando essa mulher olhou, de luto, vendo isso tudo, imagina o que ela estava escutando. Teu marido fez alguma coisa errada, hein? Pode saber que ele tem pecados ocultos. Não, ninguém passa isso aí. Deus está castigando ele. Quando ele perde tudo e fala: nu eu vim para o ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Extraordinário. Quando a mulher volta e olha ele, ela surta. E agora? Uma coisa extraordinária, relendo e preparando a mensagem na semana, eu olhando essa mulher e olhando para Jó, eu falei: Jó, presta atenção, varão. Jó tinha perdido tudo, perdeu os filhos, estava morrendo, já estava caminhando para a sepultura, mas ele não perdeu a autoridade de sacerdote da sua casa. Quando a mulher dele falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre, cara. Ele olha para a mulher e fala o quê? Falas como uma louca. Quando você vivia no bem-bom, com tudo que Deus estava dando para a gente, aí você achou bom, mas agora que Deus está permitindo que eu passe por isso, você está desse jeito aí, ó. E você fala como uma louca. Por que quando ele fala como uma louca? Porque quando a gente surta, a gente fala como um doido, mas não é a gente. Quantos estão entendendo? Digam amém. E qual a maior prova que essa mulher aceitou essa palavra dura do pastor dela, do sacerdote da casa? Ela saiu de cena e ficou aguardando, e não foi mais buzinar no ouvido dela. Ela ficou ali pensando: ele tem razão, ele tem razão.
que enquanto esse homem estiver vivo e respirando, eu vou honrar esse homem. Ele não tem dinheiro, ele está doente, ele está no fundo do poço, mas é verdade, quando estava tudo bem, eu estava andando nos boas carruagens, comendo os banquetes, vendo isso tudo, e todo mundo batia nas costas, todo mundo gostava. Agora todo mundo abandonou ele. Eu não vou abandonar esse homem, porque ele é o amor da minha vida. Ele está certo, eu estou falando como uma louca. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, quero dizer para você, ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Se a mulher aguentar firme, ela vai passar pela prova com o marido e depois ela vai sair do outro lado dando glória a Deus e vivendo o extraordinário do Senhor. Bom, é fácil falar. Nós estamos vendo lá aquela tristeza toda. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? E Jó, diz a palavra, em tudo Jó não pecou nem atribuiu Deus falta alguma. Mas agora então vamos lá, agora vamos voltar para ver o que está acontecendo para aqueles que não conhecem a história. Por que Jó passou por isso? Satanás, num desses encontros que a gente não tem ideia como é que funciona, a gente só sabe que para poder entender tem que ser desse jeito. Satanás chegou, Deus falou assim, você estava lá, Deus sabia que ele estava rodeando a terra o tempo todo para poder arrebentar com o ser humano. Você viu Jó, né? Viu como é que ele é fiel? Viu como é que ele é bondoso? Viu como é que tudo que ele faz, ele está lá bem? Aí Satanás olhou para Deus e falou, claro, claro, assim qualquer um vai ser bonzinho. Tudo que ele faz prospera. Tudo dele. Dinheiro, uma mulher bonita, filhos, carruagens, respeitado. Deixa eu tirar tudo dele para você ver, deixa eu tirar, tira dele para você ver. Jó não está sabendo de nada, irmãos, nada está acontecendo aqui no mundo espiritual. Você entender essa tragédia aqui. O Senhor falou o que com ele? Tá bom, vai lá e pode tirar tudo dele. Meu irmão, rapaz, foi vento, Satanás, quando tem autorização de Deus, escute, o diabo jamais vai fazer alguma coisa na nossa vida sem antes pedir permissão a Deus. O diabo não tem poder sobre a tua vida, você está debaixo do sangue de Jesus. Satanás, para poder fazer alguma coisa na sua vida, ele vai ter que pedir permissão a Deus, e se Deus permitiu, é porque ele sabe que você vai glorificar o santo nome dele, ele sabe que você vai sair do outro lado, cantando o hino da vitória, para que o seu nome seja escrito no livro da história da tua família, porque eles vão olhar e vai falar, passou as piores lutas e terríveis, morreu doente, mas contudo morreu cheio da presença do Senhor, e agora eu vou ser fiel, porque minha mãe foi fiel, meu pai foi fiel, e me ensinou que ele serviu a Deus, ela serviu a Deus, não por aquilo que Deus fazia, mas por aquilo que Deus é. Sabe esse irmão que cantou? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
Sabe quem fez essa música? Foi esqueci o nome dele, o Marçal. Diz ele que muito pobre, a mãe dele, o pai, não me lembro se estava viúvo ou se o pai tinha abandonado eles, e eles querendo um tênis, muito pobre na igreja, e um dia ele chegou em casa no Natal, todo mundo com uns presentinhos, diz ele que chegou e falou: mãe, eu não vou mais para a igreja, eu não vou servir mais Jesus, porque eu vejo a senhora, eu vejo a gente aqui, a gente vai para a igreja, a gente faz tudo certinho, a gente serve a Deus, e aí olha só como é que nós estamos, não temos um tênis para usar. Dizer que a mãe dele, pobre, falou: vem cá meu filho, deixa eu dizer uma coisa, eu e vocês não servimos a Deus porque Ele vai dar comida, e vai dar tênis, e vai dar as coisas. Nessa casa a gente não serve a Deus por aquilo que Ele vai nos dar, aquilo que Ele vai fazer. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é, e por Ele ter escrito nosso nome no livro da vida. Aplauda o Senhor, meu irmão. Isso é uma fé extraordinária. Oh, glória! E aí quando Jó pega e fica cheio de úlcera, a mulher fala com ele, ele leva um choque. E eu estou, irmãos, dia 6 de abril começa um curso que eu vou dizer para você o que nos leva aos surtos e aos desesperos. Jó estava lá, tudo bem, atribuindo nada a Deus, porque Jó não conhecia o diabo, irmãos. Não tinha essa concepção na mente dele. Ele só sabia o seguinte, que Deus estava por trás disso tudo que estava acontecendo. Ele sabia, mas ele não atribuía a Deus nenhum mal contra ele. Quando de repente, irmãos, a mulher dele fala isso com ele, sai, e ele começa a sentir dor. Irmão, sentir dor não é bom, é muito ruim. E você orar sentindo dor e a dor não passa é muito ruim. E vai piorando. Quem é que vem lá, irmãos? Os amigos de Jó. Gente que era íntimo dele. Olham para ele, rasgam as vestes, fica 7 dias. E todo o estudo vai se discorrer. Depois, a partir do 6 de abril, tem que dar um nome para o Delamar, porque é extraordinário, que você vai ver, quando as pessoas não conhecem a Deus, o que a religião faz. A religião tenta buscar em você o que você fez de errado para merecer isso, porque trabalha com a causa e efeito. E sabe o que é extraordinário? Não quero alongar muito, porque nós temos a ceia. Jó, quando olha isso tudo e passa para as mais terríveis coisas, Jó encontra os amigos ficam dialogando com ele, tentando achar qual foi o pecado dele. Para pensar, se coloca no lugar de Jó, você está ali, você não fez nada. O que Jó fez? Nada, irmãos. E os amigos tentando puxar dele confissão. Os amigos tentando puxar a confissão dele. O que você fez de errado? Ah, rapaz, você fez alguma coisa. Você não fez nada. E ele, fincou o pé. Fiz nada. Eu me lembro, irmãos. 1999, pastor Gabriel Silva me chamou a pregar na igreja do Retiro, era mesmo, foi aniversário da minha filha, mês de abril. Aí foi assim, eu tinha uma panorama. Os irmãos sabem que no passado aí a gente alugava as festas, né, irmão? Não sei se vocês passaram por isso aí, se faz isso ainda. Aí era a festa da Moranguinho. Aí o carro estava lotado até em cima de material de festa. Só o meu banco da Elaine, tinha a sala pequenininha. Um amigo ficou de passar lá em casa pegar a gente, porque o carro estava cheio. Eu fui pregar na igreja do Retiro. Fui pregar naquele dia. Naquele dia eu preguei 20 almas e entregaram a vida para Jesus. Foi um mover de Deus. Eu todo feliz, mas o amigo não passou, eu tive que ir com a panorama lotada. Volto, quando eu paro na porta da minha casa. Portão, muro 3 metros de altura, abri o portão, é assim que a gente fazia, parava o carro, entrava pelo portão principal, dava a volta, abria o portão e eu estacionava o carro. Elaine entra, movimento normal, eu abro as portas. Quando eu olho assim, tem um cara com 38 aqui encostado no muro assim, Faz assim para mim.
Misericórdia. Nesse dia, irmão, entrou na minha casa, roubou tudo. Eu me lembro até hoje que ele falou: tem mais alguma coisa? Minha esposa vendia Natura. Ela falou assim: tem. Lá dentro do meu guarda-roupa, nas partes de cima, você vai lá, que eu acabei de fazer um pedido da Natura, tá cheio de caixa. Eu olhei e falei: Jesus, só crente faz isso mesmo, eu não posso mentir. Meu Deus, amor, tivemos que arcar com o prejuízo, né? Aí saíram pegando tudo mais. Irmãos, tá. Aí um servo de Deus, no outro dia, os irmãos da igreja, em vez de vir me ajudar, né, para me socorrer, não. Você sabe que uma pessoa muito íntima minha, que eu amo muito, falou comigo: ô Marquinhos, rapaz, misericórdia, rapaz, tem que ver o que você está fazendo com Deus aí, cara, para uma coisa dessa te acontecer. Eu falei: eu não fiz nada, eu tinha acabado de ganhar 20 almas para Jesus, pelo amor de Deus. A gente surta, irmão. Se você não tem nada para falar, fica quieto, cala a boca e chora com a pessoa. Para de querer dar respostas e se intrometer aonde Deus não te chamou, porque quando a pessoa se mantém em silêncio, ela aceita mais as provas vindo de Deus do que quando alguém fica tentando trabalhar causa e efeito com ela. Isso é cruel, isso é maldade evangélica. Isso eu durmo em paz. Eu estou aqui, cansei de falar, eu posso estar com câncer, eu posso sair ali, um tiro me bater na minha cabeça, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, porque esse salmo não é um salmo, uma apólice de seguro, é a segurança do crente. Eu caio nessa terra, mas eu vou acordar junto com o meu rei, o meu Senhor e Salvador, porque a minha vida não se resume aqui. Nunca mais o diabo tem poder sobre a minha vida, ele está debaixo dos meus pés. Ainda que um tiro acerte meio da minha cabeça, alguém passe lá agora, ou eu caio aqui e tenho um ataque cardíaco, eu vou olhar e vou montar na morte e falar: me leva para a eternidade, porque eu nunca mais vou morrer, porque eu sou eterno. Deus me fez para a glória dele e a minha vida não se resume nessa terra. Uau! E aí Jó, aonde está a graça? Para pensar, mais de 2000 anos antes de Jesus, a gente conhece a história e depois não dá tempo de falar tudo. Eu amo, irmãos, eu estou passando, estou falando, estou pregando, eu amo pregar o evangelho, eu amo falar de Jesus, mas de Jesus. E onde a gente vê Jesus aqui, pastor? Deixa eu te falar. Bom, falei essa ilustração para você, né? Tem tantas outras, irmãos. Um irmão tetraplégico foi pastor. Aí foi um grupo de irmãs lá, quando eu saí de lá, tinha uns irmãos segurando ele no colo e falando: anda. E ele: Paulinho, lá em Macaé. Fui levar a ceia para ele. Aí eu chego lá, o pessoal sai, os abençoados. Ele começa a chorar. Fala: o que foi, Paulinho? Pastor, esses irmãos aqui vieram e Deus tomou em mistério aí e falou comigo que eu estou assim nessa situação porque eu preciso liberar perdão para alguém. Que eu estou assim, porque eu estou cheio de mágoa no coração, eu estou chorando porque eu não consigo lembrar. Pastor, me ajuda aí a lembrar. Eu falei: eu vou lá dar uma surra nele. Gente ruim, rapaz. Além de não ajudar, sai e deixa o cara com minhoca na cabeça. Escute, nenhuma tragédia da sua vida é para sua destruição. E nunca mais fale para Deus: por que comigo? Você tem que olhar para Deus e falar: por que comigo não? Eu estou aqui, Senhor. Se todos podem morrer do Covid, por que eu não posso? Se todos podem contrair um câncer, por que eu não posso? Se todos podem levar um tiro, por que eu não posso? Eu sou melhor do que quem? Deus pode me livrar? Pode! Mas Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E aí Jó entra naquele parafuso. Eu não quero falar da outra parte, que isso aí vai ser no estudo, mas eu quero afirmar com você o seguinte: quando ele entra no parafuso, que os amigos dele começaram uma discussão, leia o livro de Jó, irmãos.
Se você não tem dificuldade de ler, vai no YouTube e coloca o livro de Jó e escuta ele em áudio, até melhor, que tem as entonações de voz e tudo mais, você não fica mais preso a linhas. É uma delícia. Eu estava na esteira ali, ó, rindo demais. Estava na esteira aqui na Smart Fit, né? Eu fico escutando as músicas que eu gosto, mas essa semana eu estava ouvindo o Jó em áudio. E na hora que eu estava ali, estava o pau quebrando entre Jó e os amigos dele. Eu falei, ih, rapaz. Ele falou, eu não fiz nada, vocês são chatos, vocês são zombadores, para. Aí, de repente, irmãos, eu quero terminar hoje, porque o tempo já se foi. De repente, irmãos, acontece uma coisa muito extraordinária que está lá em Jó, no capítulo 16, no versículo 19. Quando Jó surta com os amigos, porque enquanto não entrou os amigos para colocar minhoca na cabeça dele e tudo mais, ele estava de boa. Depois que a galera começou com essa coisa de é maldição hereditária, é não sei o que, é porque você fez alguma coisa contra Deus, é porque isso aí você está pagando alguma coisa, seu marido te largou porque seu pai largou sua mãe. Pô, está repreendido em nome de Jesus, irmãos. Se você é do Senhor, diz a palavra que o maligno não lhe toca. Levanta sua mão assim. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar mais uma vez esse povo, Pai. Todo espírito de desgraça, Senhor, de mentira, de coisas terríveis que estão avançando no coração dos teus filhos e filhas, tirando a paz, Deus, fazendo com que eles fiquem temerosos, caiam por terra nessa noite, em nome de Jesus. Que eles olhem para a eternidade, olhem para o teu sangue, Senhor, que os lave e os purifica de todo e qualquer pecado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você recebeu essa oração? Aplauda o Senhor e dá um glória a Deus bem forte. Eita glória! Eu sou livre! Satanás não tem mais poder sobre mim. Ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder sobre você. Ele está debaixo dos seus pés. Não é por seu merecimento. Você pode ter feito as coisas mais terríveis antes de chegar aqui, mas eu tenho uma boa notícia para você. Lá João, escrevendo a sua primeira carta, disse assim: filhinhos meus, não pequeis, mas todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o nosso Pai Todo-Poderoso, que morreu, se entregou em seu lugar. Ele fez o sacrifício não só por vocês, mas por todo mundo. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando os homens consigo e não lhes imputando nenhuma das suas transgressões. Não tem pastor, não tem igreja evangélica, não tem padre, não tem pai de santo, não tem espírita, ninguém para dizer que é karma, ninguém para dizer que você está pagando, que você tem que voltar em outra vida, ou porque Deus está pesando a mão. Não existe isso, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por você e disse: está consumado. Ele rasgou a dívida que estava sobre a sua vida. Jesus rasgou e falou: Satanás não deve mais nada, ele está pago. Glória! Glória, glória! Tá doendo, tá? Glorifica o Senhor. Tá doendo? Vai, continua adorando ao Senhor. Todo mundo que falou que você está pagando alguma coisa está repreendido em nome de Jesus. Você não está pagando nada, porque Jesus já pagou no seu lugar. Oh, glória, glória. Jó não sabia de nada, Jó não tinha noção nenhuma. Jesus ia vir 2000 anos depois, e quando de repente olharam, ele diz assim: olha, irmãos, olha o mistério de Deus aí, irmãos, receba aí, irmão. Uau! Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo, fala agora, Espírito Santo. Ó, a revelação aí, irmãos. Oh, já agora sabei que a minha testemunha está
está é no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Quem é o nosso advogado? O Jó não sabia, mas já sentia no coração dele. Ele falou: gente, vocês estão me acusando de tudo. Eu tenho um advogado que advoga a minha causa no céu. E quero terminar fazendo uma ilustração para você. Imagine que você é um juiz. E a sua família faz tudo que é de ruim contra você. Tudo que é ruim. Tudo que você abomina. E você vai julgá-los. Uau! Você conhece um por um, sabe do pecado de um por um. Não tem como esconder, você conhece um por um. Aí na hora de julgar, você olha para sua família e fala assim: eu não quero julgar minha família. Eles são ruins demais. Mas como é que eu vou livrar eles? Aí alguém diz para você assim: só tem um jeito de você livrar a sua família. Como? Pega o seu filho e entrega ele a um sacrifício de morte. Uau! Você, o juiz, ter que entregar o seu filho para advogar a causa daqueles que fizeram mal contra você mesmo. Você sabe o que Jó está falando aqui? Olha, irmãos, que coisa linda. Deus, eu te chamo para ser advogado contra o Senhor mesmo. Você não entendeu que Jesus é Deus? E que Deus te deu um advogado para advogar a causa contra Ele mesmo? Que Deus é esse, irmãos? Oh, Jesus! Ele não é juiz? É ou não é? Ele não tinha tudo para poder passar o rodo na gente, sim ou não? Mas aí ele pegou, o próprio Deus se transformou em advogado nosso contra Ele mesmo. Meu Deus! Já olha para o céu e fala assim: ó, vocês estão falando isso aí? Minha testemunha não está aqui na terra, porque ninguém está acreditando em mim. Minha testemunha está no céu. E meu advogado está nas alturas. Sabe o que é? O diabo quer te peneirar todos os dias, quer te arrebentar todos os dias. E Deus olha para você e fala: você merece. Mas eu entreguei o meu próprio filho para advogar a sua causa contra mim, porque todos os dias, nesse exato momento, o diabo está te acusando. Está lá em Apocalipse. E Jesus está assim no trono: Pai, eu estou aqui para te pedir, não faça nada, porque eu morri por eles. O Deus que advoga uma causa contra Ele mesmo. Como pode ainda adorar? Como a igreja precisa entender isso? Pra cantar, abandona esse Deus e morre. Por que comigo não? Eu não fiz nada de errado. Eu sou perseguido, eles fazem quanta maldade contra mim, mas a minha testemunha está no céu, meu advogado está no céu. É Ele que me defende. Eu sou dele, tudo é dele. Não por merecimento, porque Jesus não é evangélico, não é católico. Jó nem sabia de que existiria um Salvador. Mas a alma dele fala: minha testemunha está no céu. E nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, meus olhos se desfazem em lágrimas. Eu choro dia e noite de tanta maldade. Mas eu vou continuar adorando. E vocês já sabem o que Deus fez na vida dele. Deus dobrou todo o patrimônio dele. E ele teve mais 10 filhos com a mesma mulher. Porque ela ficou aguardando ele por causa daquela palavra pastoral sobre a vida dela.
Só tem uma coisa que Deus não deu em dobro para ele, foram filhos. Deu mais 3 filhas, mais 7 filhos. Sabe por quê? Filhos não se perdem. Porque filhos não são bens materiais. Filhos são heranças do Senhor. Se você que está aqui um dia perdeu um filho ou uma filha, você vai reencontrar um dia. Porque filho não se perde. Jó não multiplicou, não em dobro os filhos. Ele teve mais 10 filhos. Porque Deus está falando, filho não são bens. Bens eu dou tudo para vocês. Mas o filho, na eternidade você vai encontrar com ele. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra. Adore, se converta, esqueça que você merece alguma coisa.